E algo muito importante que nós vemos as pessoas caírem com muita frequência é o vício da insatisfação. Então muitos têm alimentado esse vício da insatisfação. Estão sempre buscando alguma coisa, sempre querendo alguma coisa, comparando a vida dela, comparando o casamento dela, comparando o que o outro faz no trabalho do outro e deixam de olhar para a vida abençoada que ela tem. Ela deixa de olhar para o filho abençoado que ela tem, só olha para a birra que ele faz. Deixa de olhar para o casamento abençoado que ele tem, mas só olha para aquelas coisas, aqueles desgastes. Não vê a saúde que tem, a família, o trabalho, mas só enxerga o problema. E a insatisfação traz maldição, porque a insatisfação já é uma maldição. Porque todo vício tem essa característica, né? Você vai atrás dele. O vício domina uma pessoa. Se a pessoa bebe, ela vai atrás da bebida. Se a pessoa usa drogas, ela vai atrás daquele problema. Então a pessoa que já é viciada na insatisfação, ela está sempre buscando isso, está vendo problema nisso, está vendo problema naquilo. E tem gente que vive assim, dia e noite buscando se preencher de alguma coisa, fugindo de alguma coisa. E elas vão perdendo o quê? O propósito da vida delas. O propósito da nossa vida é viver uma vida poderosa, é fazer a diferença. Jesus diz que nós somos luz e sal. E uma pessoa que não tem um propósito, ela se deprime, porque ela vive frustrada. São desfocadas, são improdutivas, terminam o dia e não fizeram nada. São pessoas procrastinadoras, pessoas que não saem do lugar. Terminam o ano, olham para trás e não veem resultados, não vem frutos abençoados. Então termina o dia, ela percebe, ela não trabalhou direito, ela não ajudou ninguém, ela ficou com preguiça, ela está insatisfeita, ela vive brigando com as pessoas. Por quê? Porque são viciadas em conflitos. Estão sempre olhando para as direções erradas. Culpam as pessoas, pesam as pessoas. Resumindo, são pessoas que aprenderam a não viver pela fé. Pessoas que não vivem pela fé vivem assim. Elas acreditam em mentiras. Quem não acredita na verdade, ela acredita na mentira. A Bíblia é assim. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se eu não acredito na palavra de Deus, eu estou acreditando nas mentiras. Então ela vende a paz dela por nada. Tem gente que a paz não vale nada. Tudo tira a paz dela. Tudo ela tira para brigar. Tudo ela está com raiva de alguém. Tudo ela está magoada com alguém. Ou seja, ela está sempre pesada. Sempre angustiada. São ingratas. Porque pessoas gratas são felizes. Então se ela não está feliz é porque ela tem sido uma pessoa ingrata. E o ingrato, ele é cego. Ela olha só para o lado negativo das coisas. Ela não serve. Ela não tem generosidade. E a raiz dessa insatisfação é justamente a ingratidão. E às vezes a pessoa, ela apresenta os motivos dela. Ela fala, não, minha vida está assim por conta daquilo. E quando ela apresenta os motivos dos problemas dela, ela vê que aquilo não são problemas. Mas como ela não tem problemas, ela cria problemas. Então ela fala demais, ela reclama demais, ela é precipitada. E a palavra diz que um pouco de insensatez estraga muita coisa boa, muita honra. Então ela pode acertar bastante, mas ela vai lá e um pouco de insensatez faz com que ela destrua muita coisa. Por quê? Porque ela vive caindo nos mesmos erros. Então, meus queridos, eu quero que você analise isso. Observa uma coisa. Observa o que você fala. Observa as suas palavras. Observa o que você escuta. Observa quem você escuta. Porque pelas nossas palavras, nós sabemos o que está dentro de nós. Jesus fala que o que contamina o homem não é o que a gente come, mas é o que sai da nossa boca. Então, pelas nossas palavras, nós sabemos o que está dentro. Você sabe. Se a gente conversar, você vai saber o que está dentro de mim, eu vou saber o que está dentro de você. Se está saindo amargura, se está saindo só reclamação, é só luta, só peso, injustiça, ou está saindo aquilo que está em Jesus. Uma pessoa que anda com Jesus, o que vai sair dela? Vai sair paz, ela vai levar paz. Dá para saber quem anda com Jesus. A presença dela é diferente. Os resultados dela são diferentes. Olha aqui comigo, pessoal. Provérbios 30. A sanguessuga tem 2 filhas, e as 2 se chamam me dá, me dá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas, presta atenção.
o mundo dos mortos, está sempre recebendo morte. A mulher sem filhos, que é aquela mulher amargurada, está sempre reclamando da vida. A terra seca, que precisa sempre de chuva, você vê que joga um balde numa terra seca, ela chupa e parece que não jogou nada. E o fogo de um incêndio. E na King James diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas que se chamam Midá e Midá. Há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram é o bastante. O Sheol, que é o inferno, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Então tem gente que vive assim, me dá, que são sanguessugas. São pessoas viciadas em reclamar, viciadas na insatisfação. E nós aprendemos com a palavra, nós não podemos alimentar esse tipo de vício. Lembra do povo que saiu do Egito? Saíram do Egito com a promessa de uma terra prometida e morreram no deserto. Foi a geração que mais viu milagres e a que menos creu e a que mais reclamou. Reclama de tudo. Não enxergava as bênçãos, não enxergava o cuidado de Deus, não enxergava a promessa que Deus havia feito. Chamou, reclamava com Moisés quase todo dia. Reclamava que estava com fome, estava com sede, mas não olhava que estavam somente por um processo, um tempo ali. Chegaram a chamar até o maná de comida miserável. O que nós vemos aqui? Pessoas que não tinham um propósito de vida, porque elas ficam buscando problemas. Você vê que era um povo frustrado, um povo que reclamava de tudo, mas pessoas gratas, pessoal. Elas têm os motivos de gratidão na ponta da língua dela. A gente vê um homem de muita sabedoria que não se amargurou. Lembra de José, do Egito? José aproveitou muito bem o tempo das vacas gordas, porque quando chegou o tempo das vacas magras, ele estava preparado. A gente vê que ele teve foco. Como que você tem usado, pessoal? Como que você tem usado o tempo das vacas gordas? Financeiramente. Como você tem usado as vacas gordas na sua família? O tempo da vitória, da prosperidade, da saúde, do tempo, da oportunidade que você tem para buscar Deus. Você tem aproveitado essas oportunidades? Você tem plantado a coisa certa? Ou tem sobrado somente ingratidão, insatisfação? A gente não vê aqui José esbanjando, gastando além do que ele deveria. E aí traz para sua vida. Você tem se preparado para o futuro? Você tem preparado seus filhos para o futuro? Você tem trabalhado para que no futuro o seu casamento seja de bênção, a sua saúde seja uma saúde realmente abençoada, o seu financeiro, você tem planejado corretamente o seu futuro, para que você não dependa de coisas, de pessoas, de governo, mas você tem se buscado todos os dias esse alinhamento, tem pensado a coisa certa. Tem gente que tem um vício de pensar sempre o pior. Pensar a coisa errada vai me conduzir a uma vida errada. Fala comigo, pessoal. Pensar na coisa errada vai me conduzir para uma vida errada. Então a palavra está nos mostrando, chega de reclamação, chega de queixas, chega de ingratidão, porque o tempo das vacas gordas é o tempo de plantar as boas sementes. Então chega de excesso de gastos, chega de críticas, chega de ingratidão. Encontre a sua alegria em Deus. Chega de imaturidade, não desperdice a sua estação de bênção, de paz.